Meu nome é Diva Rola e eu fui casada com ele durante 20 anos. Olha, foi uma coisa assim muito interessante, porque nós tínhamos eu tinha um amigo que se chamava José Siqueira e ele depois se tornou como Ibrahim Suede, que faz coluna social, sabe? E lá ele botou Barão Siqueira, era como ele se assinava. Então ele um dia me telefona e diz: "Ô Diva, eu tenho um convite para escolher umas moças para irem a um coquetel em Araxá, porque vai haver um encontro de 2 governadores, o de Minas e o de São Paulo. E vai ser uma festa maravilhosa e eu posso escolher as moças que eu quiser. Só vão moços da sociedade, mas eu estou convidando você." Nisso ele me apresenta o Joaquim Rola. Mas na hora que ele apresentou, eu não entendi bem que era o dono do evento, nem sabia que ele era dono do hotel. Então, na hora da apresentação, foi olho no olho, fulminante. Foi assim uma coisa indescritível. Era assim um amor muito grande, muito grande. E nós aproveitamos muito. Aí ficamos 4 anos casados em perfeita lua de mel. Em perfeita lua de mel. Eu fiquei esperando, fiquei grávida. Aí nasceu, ele queria uma menina, porque ele já tinha 2 filhos, o Rubens e o Róvio. Um do primeiro casamento, outro do segundo casamento. E aí nasceu a Valéria. Ele queria uma menina, nasceu uma menina. Eu dei graças a Deus, porque naquela época não se sabia antes o sexo da criança. Aí, mais 4 anos depois, eu fiquei grávida outra vez. Aí tive a segunda filha também, a Carla. Ele era atencioso, muito carinhoso, e ele tinha horário para chegar em casa às 7 horas da noite, fazia questão da família toda, eu e as crianças sentadas juntas para jantar. Aquela era a hora do bate-papo. Então ele era meigo, com as empregadas também, os chofés, essas pessoas humildes. Ele era muito gentil, muito educado. Então, como pai, eu acho que ele foi carinhoso, no meu entender, não podia ser mais. E comigo, então, não se fala. Foi tratada, não sei, foi uma coisa muito duradoura, sabe? Gostava muito de dançar, gostava de jantar fora, mas a maior parte a gente ia muito para Teresópolis, porque nós tínhamos uma casa lá. Ele foi se dando com todos muito bem. E assim foi. Na parte social, essa era a nossa vida. Muito boa, muito divertida. Porque o pai dele tinha um cartório. Então, ele era o dono do cartório. Então eles viviam numa casa própria. Claro que lá em São Domingos do Prata, que as casas são lindas, que eu estive lá agora para a inauguração do livro, da biografia dele, né, escrita pelo João Perdigão e o amigo dele. Mas lindo lugar, uma gracinha, mas continua meio como era na época, entendeu? Ainda muito pequenininho, uma pracinha. Então, mas ele não tinha escolas na cidade, mas o pai botou professor particular. Todos eles estudaram, sabiam escrever,
sabiam ler, o Rola também sabia. Mas ele quase não escrevia, porque o secretário dele tinha que fazer tudo. Só levavam as coisas, até o cheque era preenchido, e levavam para ele assinar. Agora, eu tenho cartas de próprio punho dele, onde você percebe que não tem erro de português, entendeu? E que ele escreve tudo bem, muito bem coordenado, muito bem relacionado. Ele tinha um erro de linguagem. Por exemplo, ele tinha dificuldade de falar o L. Então, eu tinha uma amiga que morava na rua Anita Garibaldi. Então ele dizia para o chofer, vamos para a rua Anita Garibaldi. Esse erro ele cometia até o fim da vida. Mas isso não quer dizer que ele não sabia falar nem escrever. Ele só me dizia que ele tinha uma espécie de um vidro num andar superior, assim, no Quitandinha, que quando as cantoras iam se apresentar, ele de lá ficava olhando. Essa serve, essa não serve, essa tem que fazer mais isso, mais aquilo. E ele me falou muito da Carmen Miranda. Só que ela não mexia com as mãos. Me diz ele que era porque na rádio não precisava, se bem que eu até vi alguns documentários que dizia que ela na rádio fazia shows. Aí eu fico sem resposta. Mas ele disse que ele mandava ela mexer com as mãos. Mandava recado, né, para ela mexer com as mãos. Mas depois eles ficaram até muito amigos, porque quando quiseram levá-la para os Estados Unidos, ele quebrou o contrato dela sem ônus, sem impedimento, deixou ela livre, tipo, vai minha filha, faça sucesso, sabe? Se quiseram muito bem. E quando ela esteve aqui muito doente, ele foi visitá-la, esteve muito junto dela. E eu ouvi também uma reportagem em que disseram que ele que estaria pagando o apartamento, Rola, estaria pagando o apartamento dela no Copacabana Palace, enquanto ela esteve doente. Mas eu não acredito nisso, não. Porque ele foi visitá-la, sim, mais de uma vez, mas nunca me disse que estava pagando. Também se tivesse, não diria, porque ele não dizia nada. Teve muita dor de cabeça com Carlos Lacerda, com o pavilhão de São Cristóvão, que ele quis fazer aquela feira mundial, né, de produtos, e o Lacerda não queria que a Rússia, que já estava portada aqui, descarregasse a mercadoria, nem a China, nem não sei o quê, e ele na maior briga. Isso ele se aborreceu muito, ele se contrariou muito. Então, quando ele falava de Quitandinha, era sempre assim, quase que eu tenho que abrir, ou eu tenho que colocar para funcionar. Não era com alegria. Não era uma coisa assim, envaidecido, ou alegríssimo. Não, eu senti uma certa tristeza no olhar dele, porque ele tinha um olhar muito brilhante. O olhar dele falava por ele. Eu acho que ele tinha ideia da grandeza dele, porque um homem com ideias na época, se você parar para pensar, hoje vendo as fotos, aqueles pisos, aquela decoração da Miss Draper em Quitandinha, que não existia no Brasil em lugar nenhum. Aquele piso de mármore todo desenhado, plantas fazendo parte da decoração, sabe, aquelas araras naquele gaiolão. Isso não existia. Tudo era muito... Isso que eu fui já na época decadente, né? Era tudo muito bonito. Minha neta mora em Petrópolis. Então ela foi com essa outra que vocês viram a foto, lá no Quitandinha. Ficaram encantadas, maravilhadas. Acharam, aliás, parece que está muito bem tratado agora. Eu quero agradecer que alguém, alguma pessoa, alguma instituição, não sei, se lembre que ele existiu, que ele criou alguma coisa no Brasil, que ele fez alguma coisa pelo turismo.
que embelezou também. Ele ganhou prêmios nos Estados Unidos da América, pelo Quitandinha. Vocês precisam ler o livro do João Perdigão, porque realmente vocês vão saber tudo. Como ele estudou, onde ele estudou, o dinheiro que o pai tinha, sabe?